Você sabia que o apropriado faz fronteira com o inapropriado? Sim. Assim como um país que está ao lado do outro, né? Você que vive numa fronteira, você que já cruzou uma fronteira, visitou uma fronteira de qualquer país, você sabe quão interessante é você dar um passo e estar em outro país, você dá outro e volta para o país anterior. De um lado da rua é um país, do outro lado da rua é outro. É muito curioso esta questão das fronteiras. É uma linha imaginária, não é? Muitas vezes uma linha imaginária, não existe muro. Em alguns lugares há muros, mas em muitos, na maioria das fronteiras, não há muros. Mas é uma linha imaginária que passa ali. De um lado, um país, do outro lado, outro país. Assim também é o bem e o mal, o apropriado e o inapropriado. Não existe no mundo uma separação muito clara, onde nós podemos dizer, olha, aquelas pessoas ali são do bem, fazem o bem. Aquelas ali são do mal e fazem o mal. Não. Elas estão misturadas, circulando juntas. Não é verdade? Às vezes é vizinho. Às vezes mora na mesma casa. Mora na mesma rua. São pessoas diferentes, mas não há um rótulo, uma placa para identificá-las. Você só vai saber depois que o bem ou o mal saírem delas de uma forma manifesta. Então, não se vê o bem e o mal de forma distinta no mundo. Por isso que eu digo, eles fazem fronteira um com o outro. O bem e o mal convivem lado a lado. O apropriado convive lado a lado com o inapropriado. O apropriado vive se esbarrando no inapropriado, encostando o ombro no inapropriado. É assim no mundo. Por que isso é importante você saber? Ora, nós sabemos que desde o princípio, Deus desenhou o mundo assim. Lá no meio do jardim do Éden, ele colocou uma árvore. E é curioso que as escrituras deixam claro que foi no meio do jardim, não foi num canto isolado. Deus não fez lá uma montanha e colocou lá no alto, bem longe, a árvore do conhecimento do bem e do mal, de difícil acesso, para que o homem tivesse que ter muita determinação para ir lá e comer do fruto proibido. Não. Deus colocou a árvore no meio do jardim, ou seja, não importa qual fosse a direção, não importava qual fosse a direção que o homem e a mulher fossem, eles passariam por aquela árvore, eles cruzariam a árvore porque ela estava no meio do jardim. Mas Deus disse para eles, olha, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, tudo é de vocês, tudo. Tudo é seu. Deus deu o mundo, literalmente, para o homem cuidar. Colocou tudo à responsabilidade dele, só deixou aquela árvore ali como uma forma de ensinar ao ser humano, já que ele era dotado de vontade própria, ele era dotado de liberdade de escolha. Deus deixou a árvore no meio do jardim para ensinar ao ser humano o autocontrole, o domínio próprio, para ensinar o dizer não para as coisas que não são boas. Afinal, como você pode ser livre se você não pode dizer sim ou não a alguma coisa? Muitas pessoas reclamam, acham, não entendem por que Deus colocou aquela árvore no meio do jardim. Ora, a alternativa era Deus nos fazer robôs, nos programar para sempre dizer sim a tudo que ele falava. Isso não teria vantagem nenhuma, não é? Vantagem nenhuma. Deus não teria o nosso amor, porque o amor é uma escolha. Quando alguém ama é porque escolheu amar aquela pessoa. Não é algo forçado. Então, por isso a árvore no meio do jardim. Mas ela é boa para nós, para que nós também possamos aprender, praticar o domínio próprio. Então, desde o jardim do Éden até hoje, o apropriado esbarra no inapropriado. O bem vive
parede com o mal, digamos assim, e nem sempre há uma parede. Isso quer dizer que no nosso comportamento, no nosso dia a dia, você, no dia a dia, no que você faz, você tem que entender que há o apropriado e há o inapropriado e eles podem estar muito juntos e muito perto um do outro. Existe, por exemplo, um olhar apropriado e um olhar inapropriado. A Bíblia fala, por exemplo, dos olhos de adultério. Quantas vezes a pessoa casada tem um olhar adúltero? Ela olha para outra pessoa e aquela pessoa que sabe que também que ela é casada, cruza o olhar, eles cruzam os olhares e dali começa o adultério. Por isso Jesus disse que a gente deve cortar já na raiz, no olhar, não é? Então existe um olhar apropriado, um olhar com respeito, e existe um olhar inapropriado. Existe a roupa apropriada e a roupa inapropriada. Você sabe disso. Existe, por exemplo, você vai à academia, você faz exercícios para sua saúde, existe o exercício apropriado para a saúde, você vai para a academia para a sua saúde, e existe o ir para a academia de forma inapropriada, seja com a roupa ou seja com o que você faz lá. Não é? Então existe, para quase tudo no mundo, existe o apropriado e o inapropriado. Existe você assistir algo apropriado na televisão, na internet, e também algo inapropriado. Existe você ouvir a música apropriada e a música inapropriada. Tudo, a sua conduta, o uso do dinheiro, tudo na sua vida. Você tem que saber que existem as duas coisas, as duas opções, e elas estão muito perto umas das outras. Às vezes é um passo para você deixar o apropriado e entrar para o inapropriado. É um passo, é uma palavra, é um olhar, é uma decisão, é um clique. Está muito perto da gente. É isso que você tem que entender. Está muito perto. O pecado está à porta, Deus disse a Caim. O pecado está à porta, quer dizer, está ali. Só uma porta fininha separa você do pecado. Então é importante você ter consciência disso, porque se você não vigiar, você vai se encontrar do outro lado. Você vai se encontrar fazendo o que é inapropriado na sua vida e se sujando a sua consciência, sujando a sua reputação, o seu nome, a sua paz com Deus, destruindo o seu casamento, destruindo seu trabalho, tudo. Você vai destruir. Por quê? Porque você não teve uma linha clara para separar, para dividir e dizer, essa linha eu não passo. Essa linha aqui eu não cruzo, porque, como eu disse, como nas fronteiras, na maioria das fronteiras, a linha é imaginária, é uma linha que existe lá no mapa, não é isso? E você não vê a olho nu a separação, você sabe, ó, aqui é o Brasil, aqui é o Uruguai, aqui é o Brasil, aqui é a Argentina. Você sabe, as pessoas que moram ali sabem, mas não tem uma linha. Da mesma forma, você tem que ter no mapa da sua cabeça, você tem que ter a sua linha. Isso aqui eu não passo daqui. Eu não cruzo aqui. Esse limite eu não passo. É preciso colocar esses limites dentro de nós, para que nós não venhamos cometer estupidez contra a nossa própria vida, destruir a nossa própria vida, como infelizmente muitos fazem. Aí alguém vai dizer assim, mas quem é que decide o que é apropriado e o que não é apropriado? Quem é que decide isso? E se para mim é apropriado, mas para o outro não é? Aí é que está o problema. Eu pergunto, quem decidiu qual a árvore não deveria ser tocada lá no jardim? Não foi Deus? Então quem decide o apropriado e o inapropriado é Ele. Ele é quem decide. Eu não vou confiar em mim mesmo, porque se deixarmos para nós mesmos decidirmos o que é apropriado e o que é inapropriado para nós ou para as pessoas, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que está acontecendo no mundo hoje. O que acontece no mundo hoje? No mundo hoje, o certo é chamado de errado e o errado é chamado de certo.
Por quê? Porque na cabeça das pessoas, elas que se afastaram de Deus, quando o ser humano se afasta de Deus, ele pode inverter completamente as coisas. O que era certo é errado, o que é errado é certo. Quem disse? Eu disse. Pronto, acabou. Eu sou o meu Deus, eu sou o senhor de mim mesmo. Se você é senhor de si mesmo, então, claro, você vai decidir para você o que é certo, o que é errado. E assim o mundo vai virar do avesso, como está. Porque se afastou do jardim, se afastou de Deus, do que ele determina que é certo e que é errado. Então, se você quiser viver a sua vida sem complicações, sem problemas, se você quiser viver a sua vida debaixo do cuidado de Deus, que sabe mais do que nós, então reporte-se a Ele, reporte-se à sua palavra. Você vai fazer alguma coisa? As Escrituras Sagradas são um manual para a nossa vida. Se você consultá-la, você vai encontrar direção. Algumas coisas você não vai encontrar, tipo, devo assistir isso aqui na televisão? Você não vai encontrar isso escrito na Bíblia, mas a Bíblia vai orientar a você de forma que você mesmo vai poder, pela palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, saber se aquilo é apropriado para você consumir, ouvir, ler ou não. Então, faça esse exame da sua vida e fique atento, alerta com respeito ao inapropriado que pode estar aí bem do seu lado, bem pertinho de você, e você de vez em quando dá uma escorregada e não percebe que você está jogando um jogo muito perigoso. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.